Paz do Senhor, igreja. Amém. Meu Deus. Santo nome do Senhor Jesus. Você já abre lá em Apocalipse, capítulo 13. Hoje nós temos um tema que já vem assim, mudando, vem orando, vem analisando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nossa vida com a inteligência artificial. A inteligência artificial e a espiritualidade. Amém? Amém. A gente tem muitas dúvidas, né? E aí algumas coisas eu estudei, analisei, orei, vim orando e pedindo entendimento do Espírito, o que está acontecendo, né? Como a gente vai se posicionar com relação à inteligência artificial, que é a IA, né? E o Senhor me deu algumas coisas, eu vou passar para vocês, e vocês vão analisar, vocês vão orar, e vocês vão ter a teoria de vocês, amém? Amém? Eu não quero manipular ninguém, eu só quero passar aquilo que eu vejo. O resto vocês vão discernindo por vocês mesmos, porque vocês têm o Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos pela tua presença, tu estás aqui. Oh, aleluia, teu Espírito está aqui. Conduz a nossa mente, conduz o nosso coração. A palavra é dirigida ao nosso espírito, ao nosso corpo e à nossa alma, e ela libera poder. E esse poder está para nós aqui. E ela vai frutificar e vai realizar aquilo que o Senhor precisa realizar através da sua palavra. Fique à vontade, Espírito Santo, em nossas vidas. Amém, Jesus. Amém. Então vou falar um pouquinho sobre o que eu vejo e o que eu creio dentro do princípio que nós estamos vivendo hoje, né? Porque a gente sabe que muita coisa ainda vai mudar, né? O que a gente entende pela inteligência artificial? Eu entendo que ela é uma forma de controle e domínio, né? Ela veio para controlar e ela veio para dominar. São duas coisas que ela está estabelecendo, né, na Terra, que é o domínio e o controle, né? Então ela veio para controlar quem? Os homens. O homem, eu, você, controlar cada pensamento, cada atitude nossa, né? Ela veio para controlar também o governo. Que governo? O governo universal, o governo do mundo, o governo de todos os governos e de todas as coisas que a gente vê aí. Por quê? Porque nós sabemos que o homem precisa, o governo para governar, e o homem precisa para poder se relacionar. Então, quer dizer, o governo e o controle de pensamentos e atitudes nossas veio para tudo isso. Na verdade, ela veio para controlar o quê? Os nossos pensamentos. Vamos lidar um pouquinho com o pensamento. Por que controla os nossos pensamentos? Porque ela impõe a nós um raciocínio. Por exemplo, se eu vou lá pesquisar algo, está tudo lá. O que eu li, para mim, se torna o quê? Uma verdade. A inteligência artificial diz que é assim. E aí eu já pego aquilo como uma verdade. Quando eu pego algo como uma verdade, aquilo se torna o meu pensamento. Eu começo a pensar daquela forma. Eu começo a ter pensamentos daquela forma que foi trazida a mim, né? Então, quando se fala de pensamentos, é porque tudo que você vê lá, os raciocínios dela, que muitas das vezes é lógico, quase todas as vezes é lógico, quase todas as vezes bate com as verdades lógicas, ela sempre vai implantar em você uma verdade, só que ela não acerta 100%. Muita coisa do que ela traz, ela vai buscar onde? Nas informações que tem contidas ali no meio da internet, no meio do meio de comunicação. Então, nem tudo que ela fala se torna o que? Uma verdade. Ela não pode se tornar uma verdade para mim se ela não trazer as verdades de Deus para mim. Já foi comprovado que ela erra, ela falha,
E muitas das vezes ela vai te dar respostas que você não queria ouvir, ou que você gostaria de ouvir e não ouviu, ou que você perguntou e você já sabia a verdade, porém ela falou uma mentira. Por quê? Porque às vezes ela vai errar. Então, nem tudo que ela trazer ali é lógico e verdadeiro, mas ela vai implantar no ser humano uma verdade, um pensamento. Ela vai implantar em mim, em você, uma forma de pensar, né? Vai trazer para nós uma lógica. Vai controlar as nossas atitudes, porque nós vamos tomar decisões pela IA. Esses dias eu estava querendo comprar algo lá na internet, não lembro bem o que era. E aí, eu falei, eu não sei, eu não conheço esse site, né? Eu queria comprar e fiquei com medo de comprar e não ser um site autêntico, porque você vai e compra, às vezes a coisa nunca chega, né? Tudo é falsidade ali no Insta, né? E eu queria comprar algo, não me lembro o que era. Eu fui lá, coloquei lá na IA, perguntei, esse site é de confiança? Ele disse, ele vende, porém, muitas das vezes não entrega o produto. Alguns recebem, outros não. Então tem uma falha, né? Lá no Reclame Aqui tem muitas falhas de entregas de produto, ou atrasado ou de não entrega, né? De produto. O que foi que eu fiz? O que eu fiz, gente? Não comprei. O produto era bom, estava no preço bom, talvez eu ia receber, talvez não. O que eu faço? Eu tomei uma atitude. A minha atitude foi em cima daquilo que a IA falou para mim, né? Então, quer dizer, existe um caminho, porém a gente precisa entender que nem tudo que se fala é verdade, mas aí você vai buscar lá, aí você vai perguntar outras coisas para ela, né? E outras coisas que você vai perguntar, ela vai te responder, e você vai tomar o quê? Atitudes, segundo o que a IA está te proporcionando. Então, ela vai criar decisões para nós, ela vai fazer-nos tomarmos decisões pelas nossas vidas e pelas coisas que a gente quer fazer. Então, quando a gente vai pensar em controle de atitudes, é mais ou menos nesse sentido que eu estou falando. Amém? Amém. O governo vai usar muito a internet, a IA, por quê? Porque a IA vai facilitar um monte de coisa e cada vez que está passando, ela está criando mais mecanismos de facilidade para o governo. Então, você vai ver muitos dos nossos governantes usando a inteligência artificial. Você hoje entra no ônibus, você não paga uma passagem, você é reconhecido como facial. A gente estava comentando sobre isso, né, Carminha? Você fica lá de frente a uma câmera e você retorna o que é um reconhecimento facial. Você hoje entra no mercado, você vai lá fazer uma compra, já não tem uma pessoa lá, já tem uma máquina lá para te receber, você paga automaticamente. Então, muitas coisas vão estar facilitando para o governo na saúde, né? Na saúde, na segurança, né? Ela vai ser usada na segurança cada vez mais, ela vai ser usada na área da saúde. Então ela vai ter um governo, ela vai ser implantada dentro de um governo, e não vai ser um governo brasileiro, é um governo mundial. A gente sabe que o Brasil ele é sempre atrasado em tudo, né? Tem muita coisa já acontecendo lá fora que a IA controla, né? Agora eu quero que você abra lá em Apocalipse capítulo 13, o verso 18. Acharam? Eu pedi para vocês já deixarem aberto aí. Acharam? Amém? Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. E o número é 666. Número de um monstro, número de uma besta, né? Que lá na outra versão é besta, né? O número da besta, o número... E aí vai. Monstro, besta, dá na mesma linhagem, né? O que acontece? A palavra, o número 6, ele representa o número de um homem, né? O número 6 representa o número... Por quê? Porque no sexto dia, Deus criou quem? O ser humano. Ele criou o homem. Então, teoricamente, ele representa o homem, o número 6, né? Lá no hebraico, o número 666, ele representa o nome Nero César, que significa que para cada letra tem um número, e os números do nome dessa letra é 6, e dá 666. Então, tudo está ligado a um homem, né? O número 666 está ligado a um homem.
a uma pessoa. E o que eles fizeram? Eles pegaram o número 666 e usou como símbolo. Porque toda vez que Nero, que perseguia os cristãos, né? Se eu estiver falando alguma coisa fora aí, pastor, você dá um toque depois, tá? Pode ser que eu esqueça ou fale alguma coisa fora. O pastor é bom de história, né? Todas as vezes que Nero perseguia a igreja, o que eles faziam? Eles falavam 666. Quando Nero vinha para perseguir a igreja, eles não falavam o nome de César ou de Nero, eles falavam 666. Era um código, sabe? Era um código para eles. Então, como representar um homem, e já colocaram o nome nesse número. E aí eles tinham como comunicação dessa forma, era usado dessa forma. Então, para reconhecer o inimigo, eles usavam o número 666, né? E isso vem dentro da história de Apocalipse aqui como representante. O que acontece? Hoje, desde quando eu me converti, a gente ouve falar que vai haver um governo só e que o número 666 representa, né, um homem, um governo, e um governo unificado que vai governar, que vai tomar conta do mundo e vai governar e vai trazer a idolatria, né, um falso profeta e aí tudo mais que a gente entende, é isso que a gente entende desde quando a gente é criança. Então a gente entende que o quê? A nossa inteligência artificial, a IA, ela tem capacidade humana, né? Ela se pareia, ela se iguala a um ser humano, né? Ela é como um cérebro humano. Então ela faz coisas humanas como eu e você faz. Muito do que ela faz porque alguém humana por trás a criou, certo? Um ser humano a criou. Ela tem o que? Semelhanças humanas, ela tem semelhança de um cérebro humano, ela gera coisas humanas para nós. Então o que eu consigo enxergar nisso? Eu consigo enxergar que a capacidade humana que está sobre a IA, tá? Eu não vou afirmar e nem atribuir isso como ponto final, porque eu estou dizendo aquilo que eu estou pensando hoje. Pode ser que amanhã eu tenha outra ideia, mas hoje, nos dias de hoje, eu entendo que a IA é 666. Ela é um número que representa o governo mundial. Nós estamos esperando um homem que governe o mundo. Mas eu estava pensando, e se for a IA que vai governar o mundo como se fosse um homem representando o ser humano? É mais fácil para ela do que um homem governar o mundo. É ou não é? E ela tem capacidade para isso, ela está crescendo, o cérebro dela está se expandindo, né? Ela está se expandindo e está tomando conta do mundo. Então, o que eu entendi? Eu venho entendendo dentro do meu conceito, certo? Vocês terão seus conceitos aí. Que para mim, a IA, ela representa o governo mundial, ela representa algo de perseguição ao cristianismo, algo de anulação das coisas de Deus para nós. Ela vai entrar como algo que veio para anular também as coisas de Deus na nossa vida e para governar, como a gente espera aí, um grande líder, que eu acho que talvez não apareça, mas seja a IA que vai fazer isso. E ela já está no nosso meio, né? Ela já está agindo com muita força, né? Lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 16, o que diz aí? Ele, todas as pessoas importantes, humildes, ricas, pobres, escravos e livres, aqueles que estão na mão direita ou na testa. Na mão direita e na testa. Testa significa o quê? Mente, né? Pensamento, coisas que estão dentro da minha cabeça. A testa representa aquilo que vai na frente, aquilo que comanda, aquilo que me leva. Então a mente, ela é representada pela cabeça da gente, pela testa. Aonde que a IA consegue colocar essa marca? A marca não é um número, a marca é o meu pensamento. A marca não é um número 666, não é um número na mão, não é um chip. É o controle da minha mente, a minha mente sob o controle desse governo. Por
Porque a IA veio justamente para controlar a nossa mente. Ela veio justamente para nos dar direção naquilo que eles querem que a gente viva. Nós estamos dentro desse conceito, estou falando para vocês dentro desse conceito, porque se torna real nos dias de hoje, já está dentro de nós, já está no nosso meio. Então, quando fala de mente, fala de controle da sua vida. Você sendo governado, mas não pelo chip, pela sua própria mente. Se ele colocar uma ideia na sua mente, ele vai fazer você tomar atitudes segundo a ideia que ele colocou. É ou não é? A gente fala da inteligência artificial porque ela tem um domínio sobre a humanidade, né? Ela está tomando conta disso. Tem pessoas que não fazem mais nada a não ser fazer pesquisa na internet. Tudo que você fala, peraí, deixa eu ver essa palavra, peraí, deixa eu ver se tem isso, deixa eu ver se tem aquilo, deixa eu ver se tem isso, aquilo outro, e começa até a viver somente daquilo dali. Por quê? É legal ou não é, gente? É muito bom. Nossa, como facilita a vida da gente. Quem não experimentou, experimenta, porque é bom, não é ruim. Quando fala disso, quando eu falo assim de controle da mente, por quê? Porque é sutil. Satanás, ele sempre quis controlar a nossa mente. A inteligência artificial existe dentro de Satanás. Em Adão e Eva, o que ele fez? O que ele fez com Eva? Induziu através do que? De convencimento, de palavras, de teorias que pareciam verdades, porém não era toda a verdade, era meia verdade. Então a inteligência artificial começou lá em Adão e Eva. Começou lá. A ideia de controlar você já estava lá em Adão e Eva, e Satanás estava lá trabalhando. Quando ele chega em Jesus, em Mateus capítulo 4, Satanás chega para Jesus, ele usa a verdade, meia verdade, para conduzir o nosso Jesus Cristo a não morrer na cruz e a ceder a ele. Ele queria até que Jesus o adorasse. Olha que absurdo. Ele conhecia Jesus, ele sabia quem era Jesus, mas ele queria que Jesus o adorasse sobre pensamentos, sobre palavras. Uma ideia gerada na sua mente te faz tomar atitudes, pensamentos virão e atitudes serão tomadas por cada pensamento que você tem. O interessante é que vocês não tomam atitude pelos pensamentos, às vezes, que é bom, né? Às vezes a gente demora para fazer, né? Às vezes a gente prega a palavra aqui, como demora para vocês pôr em funcionamento. Mas as coisas ruins é rapidinho, né? É rapidinho. Então o que acontece? Adão e Eva não foi do dia para a noite. A gente lê tudo rapidamente, como se fosse partindo de um princípio rápido. Mas, gente, vamos calcular aí que a serpente ficou anos na cabeça de Eva. Vamos supor que isso atormentou ela por muito tempo, a ponto de convencê-la. Porque ideias falsas, de tanto você falar, ela acaba se tornando uma verdade. Se você ficar dizendo, olha, a Luciana é uma bênção, a Luciana, uma hora ela vai se tornar uma bomba de bênção. Agora fica maltratando ela e dizendo, você é uma burra, você não vale nada, olha, você não serve para nada. Uma hora ela vai tomar aquilo como verdade e ela vai se tornar uma pessoa frutífera. Você já viram aquela pesquisa do arroz lá, que você coloca o arroz lá e você fica lá abençoando o arroz? É o arroz ou o feijão? Acho que é o feijão. O menininho coloca o feijão lá, um feijão, um grãozinho de feijão, ele coloca dentro do potinho, do mesmo jeito que coloca o outro. Só que para o potinho ele fica todo dia amaldiçoando. Você não vai crescer, você não vai valer nada, você não vai dar nenhuma folhinha verde. Para o outro ele fica, olha, você vai ser um grande pé de feijão, você vai dar muitos feijão, suas folhas serão verdinhas como você imagina que vai ser. E começou todos os dias até dar o prazo de um feijão que ele abençoou, que ele falou, cresceu, ficou bonito. O outro apodreceu e não mingou. Isso por experiência científica. Então aquilo que você fala com os
constantemente, vai tornar você aquilo que você está falando, porque aquilo vai se tornar uma hora verdade para você. Oh, meu Deus, glória a Deus. Quem você é em Cristo Jesus? Diga mesmo: eu sou uma bênção, eu sou filha, eu sou filho de Deus, eu tenho Cristo em mim, aleluia. É verdade, diga: eu sou amado, eu sou coberto por Ele, eu sou guardado por Ele. Por quê? Porque as verdades, elas, de tanto serem faladas, elas se tornam reais. Então, ela tem suas verdades, e ela vai transmitir as suas verdades para nós. E a gente precisa entrar agora no campo da espiritualidade. Por quê? Porque nós não somos mais conduzidos por qualquer coisa. Nós temos o Espírito Santo, né? E aí a coisa muda de figura. Então, eu entendo que toda essa tecnologia, que tudo que está vindo, que virá, coisas que vão até nos assustar, eu acredito que vai acontecer, elas precisam ser entendidas dentro de um princípio, porque elas têm potência, e potência grande, são grande a potência e o alcance disso. Ela não alcança só territórios e o mundo, ela alcança até a divisão da alma e do espírito também das nossas vidas. Aleluia não. Aleluia não. Aleluia para a palavra. Vocês confundiram com a palavra, né? Vocês lembraram da palavra, acharam que eu estava falando da palavra, eu estava falando da Iá. Ela vai entrar na divisão da alma e do espírito. Ela entra lá. E lá é o lugar onde a palavra de Deus diz que somente o Espírito de Deus tem que ter acesso na sua vida. Agora diga glória a Deus. Glória a Deus. É o lugar em que o Espírito de Deus entra e Ele consegue ministrar você e te curar ali. Ele entra entre a sua alma e o seu espírito. Mas também aí tem seus meios. Lembra que Satanás, ele imita Deus. Ele não é criativo, ele não consegue criar coisas novas. Quando eu falei para vocês que IA já existia desde Adão, ele só trouxe tecnologia para isso. Mas já existia. Então não há criação, há só uma repetição de coisas. E ele vai querer causar confusão no nosso meio. Lá no verso 17 diz o quê? Ninguém poderia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal. Isso é, o nome do monstro ou o número do nome dele. Entende? Aí a gente está esperando o dia que você vai entrar no mercado e não vai ter o chip, né? Aí ele vai falar assim: não pode, porque não tem o chip. A gente está esperando o dia que nós vamos ter que ser uma marca de 666, não vamos poder comprar e vender porque nós não estamos aliados com Satanás. Tem como nós não estamos aliados com Cristo, aliados com Satanás ao mesmo tempo? Não tem como a gente estar aliados com dois governos ao mesmo tempo, né? Mas o que ele faz aqui? Ele traz o sentido de controle, de controlar você, de dominar você a ponto de controlar, né? A mão direita, ela simboliza o quê? Atitudes, movimento, ação. Você em ação, agindo, fazendo coisas que são aquilo que a besta ou o monstro, como diz aqui, quer que você faça, né? Não vou falar IA, né? Vou falar a besta, né? O monstro, Satanás, o governo. Então nós precisamos entender. Olha lá, o verso 15 diz o quê? O segundo monstro recebeu o poder de soprar na imagem do primeiro, para que pudesse falar e matar todos os que não. Vocês já viram isso, né? Vocês já viram isso? Satanás o tempo todo querendo o quê? Adoração. Então aqui ele vem com um outro tipo de poder que nós já vimos na palavra de Deus. Lá em Daniel a gente vê ele pedindo adoração, né? Lá Daniel nas covas dos leões pedindo adoração a outros deuses. A gente vê próprio Satanás em Cristo Jesus pedindo adoração. E você vê hoje Satanás pedindo o quê? Adoração. E ele quer ser adorado de qualquer forma.
Agora presta atenção. Tem como a gente daqui uns anos, ou hoje, ou já, ou agora, não se admirar com o que estamos vendo? Eu não sei. Eu sei que hoje já dá para se admirar. Hoje já dá para a gente olhar para aquilo e achar uma coisa muito legal, admirável, surpreendente, que enche os nossos olhos e toca a nossa alma. Então, quando Satanás quer adoração, como ele sempre quis ser adorado, ele quer ser adorado, mas ele já é adorado, ele tem adoração nessa terra. Ele tem pessoas que o adoram, tem pessoas que servem a ele, claramente dizem que servem a Satanás e pronto, eu estou servindo as Lúcifer e acabou, eu sei que é ele que eu adoro. Ele já tem, mas ele não quer só adoração, ele quer a posição de Deus. Ele quer a posição do nosso Deus. Lugar que ele nunca vai ter, nunca terá, nunca teve, nunca vai ter, nunca terá. Que é o lugar de Deus. Ele não tem esse lugar. Esse lugar de governo, ele não tem. Esse lugar de rei, não tem jamais. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar movimentos para que ele seja cada vez mais admirado. Para que ele seja algo que vai nos encher os olhos. Vai trazer para nós uma admiração. Algo que vai admirar, vai nos fazer admirá-lo, e isso torna-se que é uma adoração. O que é adoração? Adoração é estar admirando, estar reconhecendo algo muito grande para você. Aquilo se torna uma adoração. Adoração não é só prostração, não é só ficar lá, eu te amo, você é meu Deus, não. Adoração tem mais a ver com aquilo que eu admiro, com aquilo que eu me relaciono, com aquilo que eu coloco em primeiro lugar na minha vida. Quando eu coloco Cristo em primeiro lugar na minha vida, quando eu o admiro, quando eu vejo os atributos de Deus, por aquilo que Ele é, em mim, para mim, eu estou adorando a Deus. Isso é adoração. É quando nós atribuímos isso as coisas que nós vivemos. Pode ser uma pessoa, um cantor, um artista, sei lá, e agora a própria IA. Então são coisas que vão se tornar algo muito esplendoroso, muito que vai entrar no nosso meio. Agora vamos partir um pouquinho para a espiritualidade da igreja. O que nós precisamos entender? Quando entramos nesse campo da dependência, a gente vai ter que separar, gente. Vai ter que separar. E muito. Porque senão nós vamos entrar num campo que não pertence ao Senhor Jesus. A igreja não está no governo do mundo. A igreja entrou no governo de Cristo. Lembra quando chegaram para Jesus e perguntaram assim: quando que o Senhor vai tomar posse do governo? Quando que o Senhor vai governar no lugar do presidente, lá do governante? O que foi que Jesus falou? Vocês lembram? O meu reino não é desse mundo. Eu daqui não sou. O meu governo não é aqui. Daqui eu não governo nada. O meu governo é de lá. Aleluia. Presta atenção, gente. Nós estamos no nível de governo não desse mundo. Estamos aqui porque estamos carne aqui. Mas quem governa a minha vida e a sua se chama Jesus Cristo. E o governo dele não é desse mundo daqui. Ele não é. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos debaixo do governo de Cristo. Ele é o nosso governo. Então separa as coisas, gente. Nós precisamos separar as coisas. Porque apesar de estarmos aqui, nós não estamos sob o governo de Deus, de Satanás. Nós estamos sob o governo de Cristo. Você já pensou quanta coisa ruim deixou de acontecer conosco, com esse governo aí? Porque o nosso governo é de Cristo? Eu me lembro que nós entramos numa crise financeira muito grande. Eu me lembro dessa crise muito difícil. Nós perdemos algumas coisas, nós passamos por muitas dificuldades, né? E achamos que íamos perder tudo naquela época. Mas o Senhor nos sustentou. O Senhor nos sustentou. A nossa empresa que a gente achou que ia fechar não fechou. A casa que a gente achou que não ia morar, que nós íamos acabar morando num barraco, nós não fomos morar num barraco. A comida que nós achamos que não íamos conseguir comprar, nós conseguimos comprar. Porque a crise veio, mas o Senhor estava sob o nosso governo. Aleluia! Aleluia!
nenhuma de terminar minha casa, que o Senhor preparou o dinheiro chegou não sei da onde, e nós começamos a correr com a construção da minha casa, e o Senhor me fez entrar num lugar, na minha própria casa, na minha casa, que eu nunca tive, debaixo de uma pandemia, sem dinheiro, sem nada, porque o meu governo se chama Jesus Cristo, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado. E eu sei que vocês tiveram a experiência de vocês também. Então separa as coisas, separa dentro de você as coisas, porque o nosso rei não é desse mundo, e ele governa de maneira diferente, né? Às vezes o mundo está indo contra e você está indo a favor. Às vezes o mundo está andando para trás, mas você está andando para frente. Então vale a pena estar na direção do Senhor. Então o que nós precisamos entender? A nossa dependência não pode estar na IA. Eu vou falar IA porque é tudo que se relaciona ao mundo, ao sistema do mundo. Você vai ministrar uma palavra, você vai lá para IA estudar, você pega lá algumas coisas, um versículo, alguma coisa, tudo bem. Agora você pedir para ela criar uma palavra para você, uma ministração, uma pregação, não faça isso. Ela vai fazer com perfeição, mas não faça isso. Preste atenção. A dependência espiritual nossa, ela tem que estar na presença de Deus. Amém? Então a gente fala sobre isso por quê? Porque hoje temos muitos louvores. Há uma chorrada de louvores perfeitos, perfeito em música, perfeito em voz, perfeito em tudo, né? Maravilha, não erra nada, a palavra é certinha, está tudo como manda o figurino, mas não tem o Espírito Santo. Nem tudo que é a palavra de Deus, nem tudo que tem o nome de Deus, vem de Deus. Por que estou falando isso, igreja? Porque a gente fica focado na letra. Ah, mas se tem esse versículo é de Deus, se tem aquilo é de Deus. Presta atenção. Nem tudo que é palavra da Bíblia é aquela que é a vontade de Deus. Então o que Satanás vai fazer? Ele vai querer nos confundir. O que eu falei que ele entra na nossa alma é porque a música, ela mexe com a nossa alma. Qualquer música, gente, mexe com a alma. Quem já foi do mundão aí e curtiu música do mundo? Pensa, você não chorava não com as músicas? Não abraçava a namorada lá e ficava chorando, lá sentindo as emoções? Né? Como é que diz Roberto Carlos? Muitas emoções, né? Músicas de Roberto Carlos, música não sei de quem lá, né? Roberto Carlos que nem coitado, tá só o pó agora. Mas vamos lá. Quantas vezes você chorou ouvindo músicas do mundo? Você acha que você chorou pelo espírito ou pela alma? Alma. Porque a alma é atingida. A música atinge a alma. A música, ela emociona. Ela traz lembranças. Ela marca registros em nós. Ela mexe com sentimentos nossos. Toda fotinha em filme que você coloca lá, né? E coloca uma música, não fica legal? Não fica emocionante? Vocês viram o vídeo que eu coloquei com o pastor lá dando água? Eu falei que Deus tem muitos sonhos. Nem lembro mais qual foi a música que eu coloquei lá. Falei, nossa, que legal. Ficou muito legal. Se não tivesse a música ia ficar bom. Mas legal, mesmo ficou com a música. Porque a alma, ela se emociona. A música mexe com a nossa vida. Mexe com a alma das pessoas do mundo e mexe com a alma do cristão também. Mas o que é alma e o que é espírito? Então tudo pode estar muito corretamente, mas pensa, eu vou lá, eu peço para Iá fazer uma música com tal tema. Ela vai criar esse tema, vai ficar lindo e perfeito, com toda a sintonia, né? Marcelo fez uma música lá para a Luciana, ficou perfeita, né? Ficou perfeita, emocionou, não, Luciana? Fala a verdade. Tá assim, tá até com medo de falar. Emociona, né? Traz um sentimento para nós. Mas o que acontece? Quando se fala de adoração, de palavra, a palavra, ela se torna uma palavra quando não tem o Espírito.
João diz assim: Ele é a palavra e a palavra é Ele. Ele é a palavra. E Ele tem a palavra e Ele é a palavra. Amém? Então a palavra, ela só fica letra se não tiver Ele. Mas se a palavra tiver Ele, a palavra não é mais palavra, a palavra é poder de Deus. Aleluia! Mas precisa ser Ele. Você vai na Umbanda, você vai no Candomblé, eles leem os salmos estão abertos, eles creem em Jesus, mas Jesus não está lá. A palavra que eles leem é só palavra, não é Ele. Não representa Ele. A palavra só cria vida quando Ele está ali, quando Ele é a palavra. Aleluia! Então Ele tem que ser a palavra para você. Ele tem que criar vida em você. Essa palavra tem que ter Ele. Eu posso ler, reler, estudar, mas se não tiver Ele não for essa palavra, então essa palavra não tem vida. Aleluia! Ela não produz vida por si só sem Ele. Então quando nós falamos das músicas, é muito legal. Eu estava lá, um dia postando lá, e eu vi uma música que tem tudo a ver com coisas que eu gosto, que fala sobre a graça. E eu fui lá e coloquei. Depois eu pensei, mas está muito perfeita, né? Aí fui lá, liguei a televisão e falei, deixa eu ver essa música inteira. Gente, que perfeição. Tudo é tua graça, tudo é tua mão, que me sustenta em cada oração. Se ainda respiro, é o teu favor. Olha só, tua misericórdia é o meu louvor. Oh meu Deus, olha que perfeição, gente. Tem perfeição maior para falar sobre a graça? Não tem. Não tem. Mas pastora, não dá. Eu falei, eu até tentei, mas não consegui adorar o Senhor com isso. Não senti a unção que eu sinto quando eu pego algo que veio do Espírito para mim. A unção foi bloqueada, a unção é bloqueada. Então pode emocionar, pode ter perfeição, pode ser legal, mas está faltando algo, há um vazio. Existe um vazio de espiritualidade. O que acontece? Se nós nos acostumarmos, nós vamos perder a comunicação com o Espírito Santo. Preste atenção no que eu estou falando. Isso é real. Se você passa o dia inteiro ouvindo música do mundo, chega na igreja, você quer adorar, você vai ter dificuldade. É ou não é? Você vai ter dificuldade para adorar Deus. Você vai ter dificuldade para sentir a presença de Deus. Você vai ter dificuldade. Mas se você tem um período do dia que você está adorando o Senhor em casa, que você está ouvindo o louvor, o seu espírito já está em comunicação direta com Ele. Quando você chega aqui, você tem facilidade para adorar a Deus. Aleluia! Há uma parte que se chama espiritualidade. Unção vinda de Deus para nossas vidas. Então nem tudo que nós vamos ver é de Deus, então nós precisamos separar. E aí a gente começa a ver que cada vez mais os espaços estão tomando, quer dizer, muita gente vai aderir. E nós precisamos nos preparar para que isso não tome espaço do Espírito Santo na nossa vida. Então a nossa alma, ela aceita tudo, gente. Ela aceita tudo aquilo que arrepia, ela aceita tudo aquilo que faz você chorar, ela aceita tudo aquilo que te faz sentir coisas, emoções. A nossa alma aceita tudo, mas o Espírito não. Quando você tem o Espírito regenerado em Cristo, o que acontece com o seu Espírito? Você começa a sentir diferença. Quando você entra em comunicação com as coisas que não tem o Espírito de Deus, você começa a sentir, você começa a ver algo correto, mas eu estou sentindo algo vazio. Foi isso que aconteceu. Eu tentei, mas não consegui. Então eu entendi claramente que está faltando o Espírito Santo. Porque o meu espírito não concordou com isso, mas a minha alma aceitou. A minha alma gostou, mas o meu espírito diz para mim assim: está faltando alguma coisa. O espírito regenerado, ele vai entender isso e ele vai conseguir te colocar no lugar onde Deus habita. Aonde que Deus habita? Dentro de você, aleluia. Deus habita dentro de você. Você é um adorador por excelência, aleluia. Então o Espírito Santo, ele está dentro de você, através do seu espírito, ele vai
acontecendo no mundo. Abra lá em 1 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao 2. 1 Timóteo. Quem achou, quiser ver, já achou. Já colocou ali, né? 1 Timóteo 4, do 1 ao 2. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão o quê? Eles darão atenção e ensinamentos que vêm. Por muitos anos eu olhei para isso, eu achei que ficava aqui. Mas isso aqui serve para o dia de hoje, para agora. Porque eu posso me afastar da fé. E o que está dizendo lá no verso 2? Esses ensinamentos são o quê? São espalhados por pessoas o quê? Hipócritas e mentirosas. Pessoas cuja a consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro na brasa. Então o que acontece? A minha consciência, ela precisa ter clareza. Eu preciso ter uma consciência, gente. Vocês viram a música que lançaram esses dias aí? Sobre José, Maria. Você viu, Sandra? Não sei se alguém viu aqui. Um grupo de louvor lançou uma música e deu uma bafafá e tá rodando aí que... O Huawei, exatamente. O Huawei. E lá ele fala sobre José, fala sobre Maria, mas fala sobre José entrando e comparando uma coisa com a outra, Zé Pilintra e o Zé entrando, o povo rindo. E foi uma coisa terrível, uma coisa terrível. Não se fala de Deus, mas se fala de Zé e Maria sambando com a saia rodando. E é bem ou menos assim, dentro da igreja. O que acontece? Alguns aderiram àquilo como uma teoria, como uma coisa, uma comunicação da igreja rejeitando Zé e a Maria, mas não foi isso que aconteceu não, porque depois pegaram eles cantando música de Gilberto Gil dentro da igreja, pegaram eles invocando outros demônios também. Então ficou bem claro que eles não têm, apesar de serem um grupo de louvor, eles estão longe da verdade. Estão misturando macumba com Cristo. Usando o colar de macumba, vestindo roupas vermelhas e proclamando um reino que não é o nosso. Então o que acontece? A consciência deles está morta. Qual é a consciência? A consciência espiritual. Por quê? Porque eles querem aderir coisas para nós, colocar coisas para nós, dizendo que aquilo veio da parte de Deus, mas não partiu de um espírito, veio da sua alma. Veio daquilo que eles querem ganhar fama, like, né? Inscritos, dinheiro, fama. Eles ganharam. E foi muito essa semana. Eles conseguiram. Porque foi muito comentário. E aí a consciência está o que? Morta. Eles vão trazer coisas, porque são que? Espíritos enganadores. Hoje já tem crente que frequenta o centro espírita e frequenta a igreja. Hoje tem crente que sobe monte para enterrar nome lá no monte, que eles acreditam que enterrar o nome no monte a pessoa é abençoada. E depois pega o mesmo nome e leva para macumba. Gente, tem. Eles acham que Zé Pilintra, Maria Padilha não é entidades perigosas, são entidades que abençoam. Tem uma mistura dentro da igreja. Espíritos enganadores. Consciência. A consciência está morta. Consciência espiritual. Nós precisamos ter o quê? Consciência espiritual. 1 Pedro capítulo 2, do verso 1 ao 3. Vamos ler lá. 1 Pedro capítulo 2. Portanto, abandone tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja, críticas injustas. Vamos lá. Sejam o quê? Como crianças recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Aleluia. Verso 3. Vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Há uma consciência do que é certo e do que é errado, gente.
E a gente não pode achar que o que está errado vira certo. Não tem como. Não tem como a gente ficar pensando, será que ela tem razão? Será que isso é verdade? Quando eu já sei que o Senhor é bom, que eu tenho experiência com Ele, eu já descobri pela minha experiência com Ele o que é verdade. Aleluia! A minha experiência vai contar além daquilo que estão se falando. Se eu sei que Cristo é o Salvador, que Ele é o Senhor, por que eu vou colocar numa música o Zé e a Marília Padilha lá? Por que eu vou fazer isso? Se eu tenho uma consciência que eu sei quem Deus é e quem esses demônios são. Agora imagina isso. Às vezes essa consciência precisa ser despertada, e nós estamos entrando num campo minado. E todas as vezes que a gente cede a isso, a gente vai entrar no perigo. Nós vamos deixar o Espírito Santo de fora, de lado. Nós vamos aderir coisas que não são de Deus. Nós vamos pegar a palavra, usar a palavra, e não vamos usar aquilo que é de Deus. Nós vamos pegar versículos da Bíblia e vamos fazer isso como nossa regra de vida, mas não vamos querer Deus usando essa palavra em nós como regra de vida. Nós vamos crer na palavra, mas não vamos crer em Deus, no Deus da palavra. Ele é a palavra. Nós vamos ter relacionamento com a palavra e não vamos ter relacionamento com Deus. E não dá para ter relacionamento com Deus, com a palavra, sem Ele, porque Ele é a palavra. Senão a palavra vai ser só palavra. Então a alma, ela aceita tudo, ela vai tomando todas essas coisas para ela, mas o Espírito, ele vai trazer para nós a direção. O vazio vai vir, e nós precisamos identificar que nós estamos pisando em lugares que Deus não quer. Então o que vai acontecer? Nós vamos ter igreja almática, aquela igreja que chora, que levanta a mão, que se ajoelha, mas não muda de vida. Nós vamos ter aquela igreja que tem muitas emoções, apaga a luz, coloca luzes, fumacinha, telões lindos e maravilhosos, música maravilhosa, mas não teremos a presença do Espírito Santo. Vamos chorar porque estamos emocionados, vamos pular porque nos emocionamos com tal música, mas não porque Jesus entrou no lugar que é o culto a Ele. Não porque o Espírito Santo se derramou e mudou vidas, e regenerou, e teve novo nascimento, e teve arrependimento de pecados, e teve mudança de vida. Glória a Deus. O que nós queremos para nós, o que você quer para você hoje? Nós queremos nos tornar fracassados naquilo que recebemos já do Senhor, deixar de lado, porque vou te falar uma coisa, o Espírito Santo não vai mudar, ele não vai se adaptar à nova IA, ele não vai se adaptar aos novos costumes, ele não vai se adaptar à nova tecnologia. Ele é hoje, foi ontem, ele é hoje, e amanhã ele será sempre o mesmo, aleluia. Então ele não vai mudar, aleluia. O Espírito Santo não há mudança, ele não vai se adaptar a nada, aleluia. Ele é o mesmo. Oh, ele é o mesmo, e nós vamos ter que ficar com ele, porque ele vai agir da mesma forma, ele vai operar do mesmo jeito, como ele sempre operou no Velho Testamento, no Novo Testamento e nos finais do tempo. Ele vai continuar operando da mesma forma, porque ele é assim que ele opera. Aleluia. Ele escolheu habitar em nós, ele escolheu ser derramado sobre os homens. No dia de Pentecoste, ele se derramou sobre pessoas, sobre os seres humanos, e hoje ele se derrama sobre pessoas. Ele não precisa da IA, ele precisa do corpo de Cristo, ele precisa de pessoas que têm uma consciência não morta, mas uma consciência viva, para manifestar o poder dele na terra, aleluia. O que nós precisamos entender? Mas vamos usar a internet, então vamos usar tudo, né? Vamos, nós temos limites para isso. Mas quando eu preciso da atuação do Espírito Santo, eu não posso contar com a IA. Eu preciso buscar direto do alto.
palavra do Senhor diz: recebereis poder que virá do alto sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, onde quer que forem, aleluia. Mas o poder vem do alto, aleluia. Não queremos ser uma igreja almática, não queremos ser uma igreja fracassada no reino. Apocalipse 3, verso 14. Não queremos ser uma igreja que vive de mentiras, de engano. A palavra de Deus diz lá, Apocalipse capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Verso 15: eu sei que vocês têm feito, sei que não são nem frios e nem quentes. Como gostaria que fosse uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios e nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis. Meu Deus. Quem quer ouvir isso do Senhor? De repente nós estamos aqui chorando, cantando, achando que estamos sentindo Deus. Estamos ricos, todas as coisas estão sentindo Deus para nós. Estamos conseguindo tudo o que queremos. E o Senhor diz: vocês estão podres por dentro. A aparência de vocês é linda, a igreja de vocês é linda, tudo é lindo e maravilhoso, mas vocês são pobres, cegos, infelizes e nus. Estão descobertos. Para mim, vocês estão descobertos. Então, o que nós precisamos entender? Essa igreja de Laodiceia, ela foi uma das igrejas que mais foi reprovada por Deus, porque ela é uma igreja abastada, era uma igreja que tinha tudo para todo mundo, qualquer chegar lá e falar: é aqui que eu vou ficar porque essa igreja é boa. Mas é a igreja que não tinha o Espírito Santo. O que nós precisamos fazer? Nós vamos usar IA? Vamos usar IA, mas nós temos que ter cautela. Nós temos que separar, como sempre separamos todas as coisas. Amém? Amém. O que é mundo, o que é Cristo. Você não sabe separar o que é bom, o que é ruim? Você consegue, amém? Amém. Nós vivemos uma vida de separação. Nós sempre estamos separando o que é bom, o que é ruim, o que é bom, o que é ruim. Porque nós queremos o que é bom e queremos deixar o que é ruim. Nada mudou, você continua separando o que é bom, o que é ruim. Então, use, mas não seja submisso a ponto de ser pessoas que sejam controladas. Nem tudo que se ouve é verdade, nem tudo que está lá vai te levar para um caminho bom. Tenha cautela, e na questão espiritual, esteja sempre pronto a orar e a pedir direção do Espírito Santo. Primeiro Ele, amém? Amém. Eu tenho o Espírito Santo, eu vou ministrar uma palavra. O que eu vou fazer? Eu tenho 500 palavras aqui, eu nem sei quantas, né? Minha caderneta já está acabando. Você está acabando, Marcelo? Quando você vai pregar numa igreja, o que você faz? Vou pegar uma palavra que eu já tenho pronta aqui. Gente, não vai. 500 palavras escritas. Geralmente eu tenho uma já da igreja inteira, eu já recebi, então ela cravou aqui, então tá, nesse sentido sim, mas vamos ver bem. Quantas vezes o Senhor fala para mim: eu tenho uma palavra, mas não é essa que você tem aqui. Como não, Senhor? Foi uma bênção numa igreja. Não, mas para esse povo aqui é outra. Hoje é outra. O Marcelo já falou que ele chegou lá em cima, muitas vezes no altar, com a palavra pronta. E o Senhor manda outra. Por quê? Por quê? Porque a palavra é Ele. Ele é a palavra. Ele tem o Espírito. Ele tem a palavra para aquela pessoa que está ali naquela hora. E a palavra não vai ser aquela que vai mudar aquela vida, que vai restaurar aquela pessoa. Então nós precisamos entender que nós temos a direção do Espírito. A palavra é do Espírito, a palavra é Ele. Ele é o Espírito está nele, e o Espírito habita em nós. Nós somos dele, estamos pertencendo a Ele. Tudo tem que ter um
no seu lugar. Não precisamos disso. Nós temos algo muito maior que é o Espírito Santo. Dê controle da sua vida. E ela vai controlar a sua vida. Dê o controle da sua vida ao Espírito Santo e Ele vai controlar a sua vida. Amém? Dependa de Cristo e Ele vai fazer tudo o que precisa para te conduzir por caminhos melhores. Confia nele que Ele não vai falhar. E quando você for usado por Deus, a glória virá. Não porque você é bom, mas porque Ele enviou o seu Espírito e porque Ele quer usar você para mudar a história, como o Senhor tem feito todos esses anos. Aleluia. Ele quer usar você de uma maneira especial. Aleluia. Glória a Deus. É o Espírito Santo que vai fazer isso. Gálatas capítulo 2, verso 20. Então nós vamos decidir a quem vamos servir de todo o nosso coração. Daqui para frente muita coisa vai mudar. Aí alguns cristãos ficam assim: mas e se eu não tiver o sinal da bênção, como eu vou comer? Mas e se eu não tiver o sinal da bênção, como eu vou viver? É uma preocupação com a besta que, meu Deus do céu. Gente, acho que nós nem vamos estar aqui. Isso não pertence a nós. Nós já estamos marcados. A palavra do Senhor diz que aquele que recebe a Cristo tem a marca do Espírito. Você já tem uma marca em você. Aleluia. E a marca que está em você é do Espírito Santo. É do sangue do Cordeiro. Aleluia. É como quando Deus falou para o povo lá de Israel: marca os seus portais com sangue, porque aonde houver o sangue, a morte não passa. Jesus é o nosso Cordeiro, Ele nos marcou com o sangue dele. E quando a morte olhar para nós, ela vai dizer: aqui eu não posso tocar. Aleluia. Porque nós temos a marca do sangue do Cordeiro. E o governo nosso se chama Jesus Cristo. Está encerrado esse assunto, amém? Amém. Não fica guardando comida aí. A pessoa não vai passar fome, não. Gálatas capítulo 2, verso 20. Assim, vamos ler junto? Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Aleluia. Glória a Deus. Assim, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Pensa como Satanás perde o campo na nossa vida. Totalmente. Totalmente. Eu prefiro ficar lá no glória, glória, aleluia, nos louvores da harpa e sentindo a presença do meu Jesus. Amém? Do que pegar grandes coisas que não tem a presença dele. Então, nós temos relacionamento. Colossenses capítulo 1, verso 27, para a gente terminar. Colossenses 1, verso 27. O plano de Deus é fazer com que o seu povo, o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para revelar a todos os povos. Qual é o segredo? O segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Cristo está onde? Aonde está Cristo? Diga: em mim. Esse é o segredo. Então, se Cristo está em você, do que mais você precisa? Ele está em você. E tem mais. Ele diz que Ele reparte a glória dele com você, porque Ele habita em você. Então a glória dele está em você. Está encerrado esse assunto. O segredo já foi revelado. E Ele quer que todos conheçam isso, que todos vivam isso. Então nós recebemos o poder do Espírito Santo nas nossas vidas e nos tornamos testemunhas de Cristo Jesus. Amém? Então, da onde parte o princípio, aqui já encerrando, é que nós precisamos
nos vigiar. Há coisas muito simples da parte de Deus. Por exemplo, eu adorar a Deus com qualquer coisa, ou eu adorar a Deus com pouca coisa, mas com a presença dEle. Às vezes um aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. E Ele vem ao meu encontro. Jesus Cristo, eu te amo. Ele vem ao meu encontro. Eu posso colocar simplesmente uma música só tocada, fechar os meus olhos e olhar para Ele. Ele vem ao meu encontro. Aliás, Ele está dentro de mim. Ele está dentro de você. Ele habita em você. O Espírito Santo habita em você. Você pertence a Ele e Ele te pertence. Não estão nada separados. É indivisível, indissolúvel. Você e Ele não se divide. Você e Ele não dissolve. É uma unificação tão grande que não tem como dividir mais e não tem como dissolver. Aleluia. É simples. As coisas de Deus são simples. O Espírito Santo de Deus é simples. Cristo é simples. O que nós precisamos aprender é que não precisa de muito para ter Ele por perto. Porque o maior desejo dele é estar perto de você. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Essa é a minha teoria. Depois de orar, pensar, meditar, eu entendo que muita coisa que a gente está esperando não vai acontecer. Ela já aconteceu, ela já está acontecendo, né? Eu acredito que esse falso profeta também será a própria internet que vai se levantar, a IA, que vai aparecer com grande poder até de operar milagres. Não sei se é, não estou afirmando, tá bom, gente? Só estou tendo uma teoria sobre isso. Não tive nenhuma revelação do Espírito. Eu estou entrando no conceito do que eu penso. E o que eu penso eu estou passando para vocês, como pastor e como líder de vocês. O que nós precisamos é o que vem de Deus. Quando as pessoas não tiverem para onde ir, elas vão lembrar que existe uma igreja onde Deus está presente, onde Jesus cura, onde Jesus liberta, onde Jesus regenera, onde Jesus salva, onde Jesus batiza com o Espírito Santo, onde Jesus muda histórias de vida. Aleluia. Vamos orar. Fique de pé. Se você puder, é claro. Se você não puder, fique sentado mesmo. Não importa. O que importa é que você esteja rendido ao Espírito Santo agora. Feche seus olhos. Você habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra dele está sobre você. Ele guarda a sua entrada, Ele guarda a sua saída. O governo dele está sobre você. Aleluia. Ele está pronto para dirigir essa igreja. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já nos deu todas as coisas que precisamos para que o governo dele flua através de nós. E Ele quer fluir através da sua vida. Ele quer governar a sua vida. Ele quer governar a sua vida financeira. Ele quer governar a sua vida sentimental. Ele quer governar a sua vida familiar. Ele quer governar todas as áreas da sua vida. Ele quer governar seus sentimentos. Ele quer entrar nos lugares escuros da sua alma e trazer luz lá dentro. Ele quer resplandecer a glória dele dentro de você, a ponto dela sair para fora, e todos que estiverem em volta olharão e verão a glória do Senhor. Aleluia. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. Nós estamos ligados ao Espírito da verdade, e o Espírito da verdade, nele não há mentira, não há engano. Em Cristo Jesus não há engano. Então você não pode andar no engano, você não pode andar nas mentes cauterizadas, você não pode andar sem a conexão da verdade, porque
na verdade, e a verdade habita em você, e nele não há variação de mentira. Cristo não mente, a palavra não falha, ele não tem mentiras, nele não há trevas nenhuma. Em Cristo não existe trevas, somente luz. Aleluia. Ele é o seu governo, ele é a sua autoridade suprema. Você está debaixo dessa autoridade para reinar e para governar com ele, para trazer vida através dele em você. Aleluia. As coisas que você não consegue mudar, ele consegue. As coisas que você não consegue realizar, ele tem poder para te dar confiança para realizar. O Espírito Santo tem poder. A palavra de Deus diz: recebereis poder. Aleluia. Ao Espírito vir sobre você, ele envia poder sobre você. Aleluia. Há um poder. Aleluia. Então, em nome de Jesus, você está aliado ao governo e não é desse mundo. Apesar de estarmos aqui nesse mundo, apesar de andarmos aqui nesse mundo, precisarmos desse mundo, o Senhor não nos tem aqui como pessoas desse mundo. Você é estrangeiro aqui, você está de passagem. O seu reino e o seu governo, a sua terra não é aqui. A sua terra é com o Senhor, a terra que o Senhor prometeu, a bênção que ele prometeu para você, a sua eternidade. Aleluia. Então nessa noite nós estamos entrando no governo de Deus para nunca mais sair. Vamos encontrar dificuldades, vamos encontrar muitas vezes o nosso coração amargurado, muitas vezes em dúvida, mas nós não mais sairemos do governo de Cristo. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Declare isso. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Aleluia. Oh, aleluia. Receba poder, receba a unção do Espírito Santo. Você é capaz do reino através do Espírito de Deus, e você será aquele que Deus vai usar com grande poder e glória, porque o Senhor tem a glória dele para manifestar na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Receba essa palavra no teu espírito, guarde ela e seja a pessoa que vai alegrar o coração de Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo. Eu te agradeço por estar em nós e no nosso meio. Amém, Jesus. Amém.